Boa tarde, amigos. Estamos entrando no ar com os donos da bola, Band TV, Canal 10, desta terça-feira para todo o Rio Grande do Sul. Ainda com repercussões do clássico, mas é claro, já projetando a fase semifinal, jogos de ida da Copa do Brasil. De imediato, Central Band do Esporte com João Batista Filho. JB, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O treino do Grêmio nesta manhã foi com portões fechados. O técnico Renato Portaluppi não revelou para a imprensa qual vai ser o time do tricolor, mas a tendência é apenas de uma mudança, com o Douglas entrando na vaga de Miller Bolanhos. Quando abriu a atividade, apenas o Douglas estava participando do rachão. O Maicon e Edilson já tinham ido para o vestiário. Então, fica esse mistério. O treino do Inter é hoje à tarde e o técnico Celso Roth deve dar pistas de qual time ele vai colocar em campo. Será reserva, mas um ou outro titular deve jogar. Aliás, na sequência do programa, a gente fala mais disso, Meneghetti. Obrigado, JB. O Grenal 411 ainda não terminou. E o lance mais polêmico do clássico continua gerando repercussões. Nesta segunda-feira, Edilson deu a sua versão sobre o que realmente aconteceu no domingo. Passado o Grenal, é hora de pensar no Cruzeiro. Ok, mas antes de embarcar para Minas Gerais, é necessário lavar a roupa suja do clássico. Em um jogo que ficou marcado por socos ao invés de gols, é preciso dar explicações. E foi exatamente o que fez o lateral direito Edilson, um dos protagonistas da briga do último domingo. Não sou louco de chegar dando porrada do nada. Eu cheguei sim, errei de ter acertado o soco nele. Os nervos estavam fora da pele, acabei errando. E como eu disse, já o que eu tinha para me desculpar, já estou pedindo desculpa, que é pro Renato, pro meus jogadores, que isso que importa, que são eles com quem eu convivo, com quem eu tenho que dar explicações. Tá bom, pediu desculpas aos companheiros. E quanto ao rival, Rodrigo Dourado, algum arrependimento? A respeito do Dourado, não sou amigo dele, então, sei lá, deixa pra lá. Eu só fiz o que fiz porque foi um revide. Se vocês verem o lance, o braço dele pega no meu nariz, comecei a sangrar e revidei. Mas vai ser difícil deixar pra lá. Isso porque o lateral certamente vai a julgamento nos próximos dias e pode pegar um gancho de até 12 jogos de suspensão. Menos mal que Edilson estará à disposição do técnico Renato Portaluppi nesta quarta-feira contra o Cruzeiro, quando o Grêmio começa a decidir a sua vida na Copa do Brasil. Mas o lateral precisa se conscientizar que no futebol vence quem coloca a bola aqui dentro. Pois não é que a mesma cidade de Belo Horizonte, que receberá o Grêmio amanhã, já viu este mesmo Edilson ser expulso? O fato ocorreu ainda em julho, quando o tricolor também empatou sem gols com o América Mineiro pelo Brasileirão. Além disso, desde que voltou a jogar pelo tricolor, o lateral direito já recebeu 9 cartões amarelos, ficando de fora de 3 rodadas do campeonato. Você teme, Edilson, ficar marcado ou taxado como um jogador violento por essa atitude, por outras expulsões? Você teme isso ou não? Não temo. Eu não temo porque eu sempre tento, durante o jogo, ser leal. De jogar firme, do jeito que eu jogo, mas não chegar para machucar alguém ou chegar para ser desleal. Então, sem violência. Que o Grêmio vá para Belo Horizonte para jogar bola. Até porque ainda podemos ter um Grenal na final da Copa do Brasil deste ano. E convenhamos, ninguém quer ver uma briga dessas se repetindo dentro de campo. Sempre tive pelo Edilson uma admiração, não só como jogador de futebol, mas como um cidadão, que para mim até então ele fosse expulsão, ou teve um episódio, parece, na Copa do Brasil de 2012 com o Henrique, faz parte do futebol. E eu acho que ele foi um pouco mal assessorado ontem. Eu acho que ele foi para uma entrevista coletiva para falar depois de um dia de um Grenal de tamanha repercussão, inclusive em rede nacional, e isso vai ser colocado no julgamento.
vai mal vestido, camisa de física, acho que respeita a grandeza do clube. E o seu comportamento, se esse é o Edilson, esse Edilson que nós estamos conhecendo agora e que eu não conhecia e que me surpreende, na verdade, me decepciona, não é o Edilson para estar num clube da grandeza do Grêmio. É o Edilson para estar num clube de várzea. E eu sei que o Edilson não é esse, ele não pode ser esse. Quando ele foi questionado, e foi tu que fizesse a pergunta para ele na coletiva ontem, eu estava escutando até acompanhado, muito bem acompanhado, do Ribeiro Neto e as suas teses sempre esdrúxulas e absurdas sobre o futebol, sobre o pouco futebol que ele vê, já vai aí no meio, parece uma pauladinha. O Felipe perguntou para ele, você pediu desculpa ao treinador, você pediu desculpa aos jogadores, ao Grêmio, como instituição, e ao Rodrigo Dourado, que é justamente a quem ele desferiu 3 socos. Não, deixa pra lá, eu não sou amigo dele. Quer dizer que tu só pede desculpa perante teus amigos. Se tu comete uma gafe, uma indelicadeza, um ato descortês, tu erra com alguém que tu não conhece, e esse é do dia a dia do ser humano, tu não vai pedir desculpas porque não é teu amigo. Isso é de uma falta de educação. Isso mostra um provincianismo, mostra um apequenamento. Mostra pra mim, me desculpa o que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer uma mediocridade do Edilson. O Edilson mostra que é um ser humano medíocre. Quer dizer, quando ele erra com alguém que ele não conhece, ele não pede desculpas. O que é isso? Onde é que nós estamos? Mas olha só, Meneghete, deixa eu tentar fazer, não é contraponto, tá? Porque eu quase concordo contigo inteiramente. Mas veja bem, se ele dá desculpas pro Dourado e admite o erro, então ele não precisa nem de julgamento, né? Se ele está sustentando a tese de que ele revidou, acho que de forma equivocada... Mas o Grêmio não vai punir o Edilson, não falou que vai punir o Edilson? Olha, é a caixinha interna. O doutor Daveto faz isso, né? Todo jogador que é expulso paga a caixinha. Então. Se ele pede desculpas pro Dourado, eu acho que ele poderia pedir desculpas pro Dourado de qualquer forma, tá? Claro. Mesmo dizendo que foi Isso é uma atitude de homem, com caráter, com personalidade. Mas eu estou tentando imaginar que ele não quis pedir desculpas pro Dourado como uma forma de proteger o seu julgamento futuro. Tipo assim, se eu vou admitir eu acho que não é sozinho, proteger. eu vou Pelo ser contrário. sozinho. O jeito que vai com aquela vestimenta que ele foi para a entrevista coletiva. Pelo contrário. Não é tão estratégico assim. Eu acho que uma entrevista assim, ela é muito arriscada pelo calor do momento e pela perspectiva de julgamento. Então eu penso, e certamente se a assessoria do Grêmio procedesse dessa forma, seria criticada pela imprensa. Só um pouquinho. Deixa eu terminar de falar, porque tu não sabe o que eu vou dizer ainda. Precisa saber o que aconteceu. Eu solicitei a assessoria do Grêmio a entrevista com... Parabéns à assessoria que colocou à disposição. Os cumprimentos da assessoria. Ele falou por tua causa e pelos outros companheiros, porque jornalisticamente tem que se ouvir o Edilson, tá? Tanto que estava todo mundo lá, perfeito. Ele deveria ter feito um pronunciamento encerrado, e aí caberia aos repórteres que estavam acompanhando, olha, a gente vai ouvir só um pronunciamento, não vai perguntar, vou ouvir ou não. E sei que a assessoria de imprensa do Grêmio sofreria críticas, porque esse tipo de entrevista é usado em julgamento. Ele deveria receber orientação da imprensa, que eu acho que até recebeu, e do departamento jurídico do Grêmio. O REC definiu muito bem, Felipe, no Jornal Gente hoje. O Edilson pediu desculpas não pedindo. Isso é ridículo, não é atitude corajosa. Eu quero elogiar a atitude do assessor de imprensa do Grêmio, do João Paulo Fontoura. Acho que ele foi muito corajoso e foi justo. Concordo. O natural nesse momento esconde o jogador, ele não vai falar porque ele vai se complicar no julgamento, como disse o Daniel. O João Paulo botou o Edilson, não é a primeira vez que faz isso, já teve briga interna de Pará com o Lucas Coelho e o Pará foi conceder entrevista. Então o Edilson foi, essa é a parte da assessoria de imprensa. Agora, o papel do Edilson acho que foi mal executado por culpa do Edilson. Claro. Ele perdeu uma grande oportunidade ontem, principalmente de aplacar a ira de vários torcedores que acharam bonito o que ele fez, que estão tratando como ídolo máximo e que acham sim que isso é um exemplo. Na mesma entrevista, o Edilson se contradiz porque diz, olha, o Grenal é pacífico, eu quero parabenizar o torcedor do Grêmio. Mas como é que tu vai parabenizar se tu é violento? E ele foi violento em campo e se orgulha disso. Deu 3 socos na cara de um colega de profissão. Vamos colocar de novo esse trecho aí do Edilson falando sobre o pedido de desculpas para o Rodrigo Dourado. Vamos colocar aí, Paulinho. O que eu tinha para me desculpar, já estou pedindo desculpa, que é para o Renato, para os meus jogadores, que isso que importa, que são eles com quem eu convivo, com quem eu tenho que dar explicações. A respeito do Dourado, não sou amigo dele, então, sei lá, deixa para lá. Tem o gesto com a mão, né? É menor, deixa pra lá. Até isso. O Edilson, eu sei que ele foi colocado pra rua do Botafogo por comportamento inadequado. Ele mais 2 ou 3 companheiros. Eu sei que lá ele não estava muito focado no clube, estava focado em outras coisas. O Botafogo decidiu demitir e colocar pra rua o Edilson do clube no momento de crise. Tá bem, mas esse não é o Edilson. O Edilson é um cara do bem. O Edilson agora quer se proteger
tentando dizer que ele revidou. Vamos colocar a súmula, Paulinho. Vamos colocar a súmula do árbitro do jogo para mostrar como tem duas versões completamente diferentes. Olha o árbitro justificando a expulsão do Rodrigo Dourado. Bota aí, nosso editor Paulo Pires. Botem aí, Pedro Weber. Tá ali, ó. Ele está justificando ali, ó. Outro motivo. Após a marcação de uma falta em favor de sua equipe, o mesmo se envolveu falando do Rodrigo Dourado, em uma confusão onde foi agredido com um soco desferido por seu adversário, de número 33, senhor Edilson Mendes Guimarães, e revidou com outro soco na altura do rosto imediato. Quem está mentindo? O Edilson ou o árbitro? Quem está mentindo? O Edilson ou o árbitro? O árbitro disse que o Rodrigo Dourado revidou e por isso foi expulso. O Edilson está dizendo que ele revidou. Alguém não está falando a verdade. E a imagem não mostra nenhuma das duas coisas. Nem o Rodrigo Dourado revidando e nem o Rodrigo Dourado atingindo o primeiro Edilson, gente. A imagem desmascara os dois. Só se a imagem não conseguiu ler algo que aconteceu. Eu interpretei o seguinte, o Dourado chega para separar a confusão e abre o braço. Ele chega com o braço erguido. O braço atinge o rosto do Edilson, mas acredito eu, e aí é uma interpretação minha, que não havia intenção do Dourado em agredir o Edilson. No entanto, atingiu. O Edilson achou que foi agredido e desferiu 3 socos contra o Dourado. E a reação do Dourado é se desvencilhar dos socos. Ele levanta os braços e começa a se agitar, porque ele tem que se soltar, né? Presta atenção no gesto e no movimento que fez o Wallace com o braço quando chegou o Jefferson. Que foi um movimento de proteção, para não ter aproximação. Né? É o mesmo gesto. Que o Rodrigo Dourado faz quando... Mesmo gesto. A imagem vai mostrar agora. Olha lá, ó. Eu acho que é desproporcional a atitude de Edilson, mesmo que ele tenha se sentido agredido pelo Dourado, entende? Ele veio com o braço, atingiu ele se sentiu agredido. Bom, aí ele revida a agressão. Mesmo que se fosse esse o caso, é completamente desproporcional o tipo de ação do Edilson em relação a isso. O Edilson, ontem passou um dia, o Edilson viu as imagens, todo mundo viu. Ele viu as imagens. Então ele tem que saber que ele errou. E ele não tem que pedir desculpa apenas para os seus colegas de Grêmio e para o seu chefe imediato, que é o Renato Portaluppi. Ele tem que pedir desculpas justamente para o seu colega de profissão, a quem ele atingiu de forma direta 3 vezes. Mas se ele está alegando... Deliberadamente. Se ele está alegando que foi o revide, aí é que, de repente, até o próprio departamento jurídico poderia ter preparado o Edilson antes da entrevista. E claro que também agora é fácil falar, não se teve tempo para isso, mas o Edilson poderia abertamente dizer o seguinte, olha, deu uma confusão, eu perdi a cabeça, da minha parte eu peço desculpas para o Rodrigo Dourado, mesmo que ele, da minha parte, abrindo a possibilidade também do Rodrigo Dourado, se o atingiu, pedir desculpa do outro lado também e amenizar a situação. Porque a punição, do jeito que está sendo tratado, inclusive nacionalmente esse assunto, a punição ela não será pequena para o Edilson. E deixar claro que na zona mista do Grêmio, após o Clássico Grenal, eu conversava com algumas pessoas fora do ar e era quase unânime de que a reação do Edilson foi desproporcional, ficou todo mundo assustado com a reação dele, porque, poxa, ele desferiu 3 socos na cara de um adversário e foi expulso. E realmente perdeu a cabeça. Claro que também se chegou à conclusão, poxa, começou a confusão lá com o Vitinho, com o Kahneman, o Vitinho daqui a pouco poderia ter levado cartão vermelho, algo assim. Mas a reação do Edilson ela foi desproporcional. Eu acho que a reação do Edilson foi no domingo e ontem uma reação varziana. É reação de várzea, é comum na várzea. E ele faltou coragem para assumir o erro perante todos, não só perante quem são os seus amigos ou colegas de Grêmio ou seu chefe imediato. Uma reação varziana, ele errou, tudo bem, tem tempo ainda, talvez ele amadureça aí com 10, 15 anos e possa repetir sobre isso de novo e dizer, pô, realmente eu errei. Ele vai encontrar o Dourado, pode encontrar no mesmo clube, pode encontrar o Dourado numa cerimônia de premiação de Federação de Futebol e vai encontrar o Dourado no 412, no Grenal 412. Pois é, aí é que tá, Meneghetti, e aí, assim, ó, o episódio... William e Bolanhos, ele ainda está marcado. Tanto é verdade que teve uma falta, né, que o William até encenou ali, que o Bolanhos fez um movimento também para se proteger e tal, e o William se atirou no chão. Escola de atores, William. Que o banco do Internacional todo se levantou. Quer dizer, então o Grenal ele já está contagiado, já estava contagiado por isso. Agora tem mais um componente para o Grenal ser tenso. Claro. Quer dizer, o espetáculo perde com isso. E aí que ele perdeu a oportunidade, o Edilson, de vir ao microfone, a televisão e dizer, olha, pessoal, vamos se acalmar, eu errei, peço desculpas. É isso aí.
Não, ele faz do futebol. Até isso, e faz parte do futebol em alguns momentos. De forma equivocada, mas faz parte. E na coletiva diz o seguinte, e não quero mais falar sobre o assunto. Exato. Pronto. O cara pergunta e não responde. Veja como o departamento jurídico do Grêmio e tal. Claro. JB, como é que o Inter reagiu? É importante, só um adendo aí, é importante lembrar o seguinte, ele vai ser julgado, possivelmente está fora do Campeonato Brasileiro, temos 6 rodadas apenas, só que ele fica suspenso, a suspensão vale apenas para o Brasileirão. Se o Grêmio passar da Copa do Brasil, é uma punição diferente, ele pode jogar o restante da Copa do Brasil pelo Tricolor. No Internacional, é claro que repercutiu. O detalhe é o seguinte, a curiosidade, o bastidor da entrevista. O Ailon chegou dizendo, olha, eu vim aqui para dar uma amenizada no Grenal, me colocaram aqui para isso. Só que quando foi questionado sobre Edilson, vejam a resposta que ele deu. Foi uma infelicidade do Edilson, a gente estava ali de fora, a gente viu, foi uma atitude dele infeliz e covarde, né, pelo nossa maneira de ver, porque dar 3, 4 socos num cara que está de costas para ele foi muito infeliz e creio que vai pegar uma suspensão, né, porque foi uma atitude infeliz. O Ailon tentou, Meneghetti, mas não conseguiu muito esconder que tá indignado com o Edilson. Teve um momento da briga entre o... Não foi da briga, do espancamento do Edilson em cima do Dourado, que o Dourado estava realmente meio de costa para ele, nem viu de onde é que saiu o soco, né? Então o Ailon classificou como covarde, classificou de forma forte, né? A reação do Dourado ele coloca a mão no rosto para ver se está sangrando e aí olha pro Edilson como atônito, assim, como se estivesse perguntando por que tu me agrediu? Tá pensando o quê? Por que a gente se bateu? Onde é que nós estamos? Foi desproporcional, foi bem desproporcional. Eu achei infeliz a declaração do Ailon também. Acho que não precisava. Aí é que está, né? Aí nós vamos É que não adianta, primeiro vai alimentando de um lado de E vai continuar assim. Mas tá errado, né, Meneghetti? Daqui a pouco isso aí vai pra aqui. Não, mas já foi. E aí eu falei ontem aqui, repito. Nós estamos vendo gente vibrando com o que aconteceu. Isso é o pior. Isso é o pior de tudo. É o pior. E às vezes tu vê pessoas, entendeu? Que tu vê que tem nível cultural suficiente para não absorver isso aí e destila um ódio que extrapola qualquer coisa que é futebol. Pelo amor de Deus. Olha, isso é uma coisa. É lamentável, né, que a gente está na terça-feira, ou seja, podia estar falando de futebol, de clássico Grenal com bola, com gol, e está falando de soco. É quase comentarista de UFC, quem acertou o soco, quem deu primeiro, quem revidou, se foi soco bem dado, até isso eu já li nas redes sociais, que o Edilson deu o soco bem dado, que é isso mesmo. Para aí, tchê. Onde é que a gente vai chegar? Era futebol, não era luta, arte marcial, não é isso. JB, na redação. É só um detalhe, uma curiosidade que desde ontem eu venho observando. Presta atenção bem onde está o logo do Donos da Bola, porque na confusão o Jefferson e o Wallace, eles estão ali um empurrando o outro, e quando eles se olham e são amigos, eles dizem, não, é tu, e eles se abraçam e fica tudo 0-0, olha ali, ó. Aí param e vão brincar, vão brincar não, vão separar a galera. Mas eles estão ali e chega a acontecer o encontrão, um empurra o outro, mas quando eles se olham, acaba tudo e 0 ali. E antes que comece o clubismo também, né, Meneghetti, a gente já condenou várias ações dos dois lados. Por exemplo, o D'Alessandro contra o Corinthians, aquele que ele tenta agredir o William, é ridículo também. É um papelão. E foi o que o Edilson fez. É mico. É mico. Até porque o D'Alessandro tem a metade do tamanho. Foi um chilique. Ali foi um chilique. Ali tinha jogador do Corinthians dando risada, né? Porque o D'Alessandro fazia assim com os braços. Vem cá! A diferença é que o D'Alessandro não agrediu. Era o William, né? O William. De 2 metros de altura. Por isso começou a rir. E o D'Alessandro baixinho. Vem cá, você pegar, não sei o quê. É ridículo. Mas a ação é a mesma, ele só não chegou a agredir o William porque o William começou a correr. É que daí deixa de ser algo varziano, como a gente está classificando aqui, para ser jocoso. Ridículo. Jocoso. Tudo isso porque o Grenal foi ruim, né? Porque o Grenal... Tanto é que nós estamos discutindo isso do Grenal. Não tem bola para discutir, porque o Grenal foi péssimo. Eu não concordo tanto com a tese de vocês que foi tão ruim. Sabe qual foi a diferença dos outros? Acho que é um certo exagero. Acho que ele foi ruim e ponto. E não foi, foi um horror. Eu acho que não foi. Faltou o gol. A diferença para Grenal, que é 1-0, 2-1... Normalmente é assim, Grenal é assim. E tem um time que foi para lá para não fazer gol. Embora tenha sido dele a melhor oportunidade com o Vitinho, que é o Inter. A estratégia do Inter foi perfeita. Exatamente. O Inter foi para não jogar e tá bom. Se tivesse falado antes do jogo vai ser 0-0, o Inter fechava. Eu não posso achar que o jogo é bom quando um time vai com a proposta de não deixar só o adversário jogar. Eu não acho que é por isso. E ele tem dificuldade para jogar. Porque se pegarmos o número de chances do Grenal, o Grenal teve 10 minutos de emoção, que foi ali foram os 10 primeiros do segundo tempo. Daniel, acho que nós estamos mal acostumados nos últimos 2 anos, 3 anos, com alguns Grenais de placar elástico. Não, perfeito. E o Grenal não é essa, a rotina não é essa. Nos últimos 100 anos não é isso aí.
Grenal não é assim, Grenal é realmente, sempre é um jogo, normalmente é um jogo ruim, truncado, tenso, nervoso, 0-0, 1-0. Mas diga lá, Daniel. Olha, meu amigo. Fale sobre esse assunto que você conhece muito bem. Opa, vamos parar de brigar, né? Vamos botar amor no coração. Tá aqui o ativo, não é, Luciana? É isso mesmo, Daniel. Olha só, aproveite para você ter em 4 paredes tudo de melhor que você pode ter. E a relação a 2, ela envolve dedicação diária, gente. Então, dedicação. Não deixe os momentos a 2 entrarem na rotina. Dê um up a mais com o Ativo, estimulante do homem moderno. Rápido e eficiente, o Ativo não vicia, age por vários dias no organismo e é indicado para homens de 20, 30, 50, 70 anos. Todas as idades. Então ligue 30810700 e é o fim do mês tá aí, Daniel. E nós temos uma promoção super especial. Tem muitas vantagens esperando por você. Primeiro pagamento só lá em dezembro. Boa. Parcelinha a partir de R$ 21,42. Pacotes promocionais com muito desconto. Entrega grátis e sigilosa para todo o estado. E tem presente na compra. Diz que está assistindo aqui os donos da bola. 30810700, Daniel. Tá aqui o telefone na tela. 30810700. Ativo é você, nativa sempre, Meneghetti. Já voltamos com os donos aqui na Band. Felipe Duarte na marca do pênalti. A pergunta é do Fernando Pelissaro. Fernando Pelissaro, Distância Velha. Obrigado pela tua participação conosco. Felipe, pergunta o Fernando. Se a final da Copa do Brasil for Grenal, quem perde mais com derrota para o rival? Grêmio ou Inter e por quê? Eu, primeiro, estou torcendo para que não dê Grenal. Depois dessa paranoia que a gente viu no último domingo, vai ser salutar se não tivermos um clássico. Mas acho que o Grêmio perde mais. O Grêmio está necessitando muito já de um título nacional. Eu concordo contigo. Plenamente. Concordo. Plenamente. O JB tem projeção de time do Inter e do Grêmio para os primeiros jogos da semifinal da Copa do Brasil? Tem sim, Meneghetti. A projeção do Inter ela modificou um pouquinho, principalmente por conta do Anderson. Aí ficaria Danilo Fernandes, William, Paulão na esquerda, o Alan Costa, na lateral esquerda, possivelmente o Arthur. Meio de campo com o Rodrigo Dourado e Eduardo Henrique, o mais provável, à frente Gustavo Ferrarez, Anderson e na ponta esquerda Seiras no ataque aéreo. O time do Grêmio, com o goleiro Marcelo Groi, garante estar 100%, Edilson, Jeromel Kahneman na esquerda, Marcelo Oliveira, Wallace Mai com os dois volantes, mais à frente Ramiro, Douglas, Pedro Rocha, que continua com moral com o Renato, no ataque Luan. Quer dizer, não é um time reserva do Internacional, é um time misto, né? Eu não sei, né? A gente não sabe o titular, né? Não, o titular a gente sabe. Não, mas sempre tem. Eu não estou sendo maldoso. O Celso Roth está tentando chegar no time sem precisar mexer uma ou outra posição. Mas eu acho que não vai bem, saber qual é o time titular. Eu não concordo com algumas trocas que ele faz. Não, eu acho que ele está fazendo certo, eu não estou fazendo uma crítica. Agora, o fato é que a gente não sabe qual é o time titular. Mas mesmo assim, eu acho que acerta o Internacional, porque o seu foco ainda é o Campeonato Brasileiro. Só que eu acho o seguinte, o Inter bota time reserva, ganha do Santa Cruz no Beira-Rio, e eu tenho quase que certeza que na próxima quarta-feira vai com o time titular. Bom, mas se ganhar do Santa Cruz, aí respira. Sim, e aí passa a dar atenção à Copa do Brasil. O João tem uma notícia triste para quem gosta de futebol brasileiro. Ele vai dar agora no final do programa. Diga lá, João Batista. Infelizmente, Meneghetti, faleceu nesta manhã Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção brasileira na década de 70, no título mundial de 1970. Ele teve um infarto fulminante nesta manhã e acaba nos deixando aos 72 anos. Era um baita jogador, né, Ribeiro? Né? Jogava muita força física, né? Sim, e era um líder acima de tudo, né? Era um líder. O seu filho foi jogador de futebol, jogou muito no Fluminense, o Alexandre. E é uma perda, porque ele é um jogador que é emblemático para a história do futebol, sim. E o Carlos Alberto Torres foi um dos pioneiros do futebol americano, junto com o Pelé, no Cosmos de Nova York também. Então, depois teve uma carreira como técnico e ultimamente estava como comentarista. Exato, exatamente. Então é lamentável. Eu sinto bastante porque perde o futebol mundial como um todo, porque o Carlos Alberto Torres era um grande jogador, lateral direito com vigor. Maior que eu vi jogaram com a camisa da seleção brasileira, maior que o Jorginho, que Leandro, que Nelinho, que maior de todos os tempos. Talvez lá atrás, né? E aquele gol na final da Copa de 70 contra a Itália, a construção da jogada é muito bonita, mas ele pega na veia, né? É um golaço. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Tchau.